né? Muito bem, antes de nós iniciarmos a nossa reunião, como de sempre, tem os recadinhos, né? Para quem está sintonizando a nossa casa pela internet, nós temos palestra todos os dias, menos às sextas-feiras. Plantão de atendimento meia hora antes das palestras. Pessoas que querem conhecer a casa, querem conversar um pouquinho, tem alguma dúvida, então passo pelo plantão um pouquinho antes e depois assistem a palestra. A inscrição para o curso básico já está aberta, vai iniciar agora na primeira semana de fevereiro, né? As pessoas que querem conhecer um pouco da doutrina, tem muita gente que apenas vem assistir as palestras, são atendidas, e outras gostam, também se interessam por conhecer a doutrina, né? Então nós temos um curso convidativo que todos possam participar, né? São grupos de pessoas que vão adquirindo conhecimentos doutrinários e tem gostado, né? E nós temos na sexta-feira um trabalho às 19h30 de apoio aos dependentes químicos e familiares. Então não é um trabalho dirigido ao público, mas apenas às pessoas que têm essa problemática, alguém com dependência química em casa, né? Principalmente as mães que sofrem muito quando têm os seus filhos com esse problema. Então vem até aqui a nossa casa, recebe uma orientação, um apoio, né? Então já realmente, espiritualmente também, a criatura recebe uma ajuda, né? Porque o pessoal que está nessa situação, geralmente eles não vêm. Eu mando sempre os ascendentes, geralmente a mãe, né? O nosso trabalho social, todo segundo sábado de cada mês, nós continuamos distribuindo as cestas básicas, os alimentos não perecíveis que nós sempre pedimos, fazemos na nossa campanha, né? Sábado agora nós fizemos a entrega, são 62 cestas, né? São 31 famílias que recebem cada mês a sua cesta básica. E nós estamos dispensando atualmente as doações de roupas, calçados e tudo mais que não seja alimento não perecível, porque nós estamos sem espaço. E esse material junto com os alimentos não estava dando certo, né? Então nós, como estamos sem espaço agora, estamos só recebendo o material não perecível. A campanha do quilo então continua, né? E todo sábado também tem uma distribuição de lanches, sucos, a palavra amiga, né, para os nossos moradores aqui de rua, nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Quem quiser conhecer o trabalho, quem quiser cooperar também, é sempre à tarde, é 17 horas, né, Sandra? 18 horas. Muito bem, aqui já está marcado a mercadoria. E estamos com a nossa livraria, né? Quem quiser também se ilustrar um pouquinho a respeito da nossa doutrina dos espíritos, né? Nós temos várias obras, romances, temos também obras da codificação e até científica, para quem quiser se aprofundar mais ainda, né? Muito bem, então hoje nós temos aqui, vai estar conosco aqui o Getúlio, né, que vai fazer uma palestra sobre um tema de uma das obras do Chico, Psicografia do Emmanuel, Ceifa de Luz, né? O tema aqui, o título é No Mundo Afetivo, capítulo 3. Então nós vamos nos recolher por alguns instantes. Nossa ligação espiritual já se fez, mas é importante que nós estejamos agora com toda a atenção voltada e aproveitar esse pequeno espaço para fazermos nossa ligação espiritual com o alto, né? Cada um da maneira como está acostumado a falar com Deus, né? Com seus amigos espirituais, com seus santos, padroeiros e tal. Então nós elevamos nosso pensamento em primeiro lugar a Deus, né? Que é nosso Pai, nosso Criador, agradecer a oportunidade de nós podermos estar aqui hoje, um dia chuvoso, mas estamos aqui para mais um aprendizado e receber também o apoio espiritual que nós viemos buscar, desses amigos que já estão aqui antes de nós, protegendo a nossa casa, preparando esse ambiente, e vem aqui junto deles muitos irmãozinhos nossos do plano espiritual também, para receber ajuda e para fazer também o estudo conosco, o aprendizado, né, como sempre. Então nós agradecemos a Deus e depois a Jesus, que é o nosso maior responsável
por o nosso planeta, por uma das moradas da casa do Pai. Essa é a terra que está sob a orientação do nosso Mestre Jesus. E graças a eles, nós estamos aqui no aprendizado. Agradecemos também os espíritos amigos, o nosso mentor espiritual e todos aqueles que participam da nossa casa aqui, do lado invisível da vida, na outra esfera, né? Então nós estamos aqui mais uma vez e vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade e pedindo que Jesus continue conosco até o final, até a nossa chegada no nosso lar e, se possível, sempre conosco no coração durante todo o nosso tempo de evolução, de crescimento aqui na Terra. Então nós vamos pedindo a permissão ao nosso dirigente espiritual para iniciar a nossa reunião da noite. Muito bem. Então nós vamos prestar atenção. Se alguém tiver o celular ligado, vamos pedir que, por favor, deixe desligado, para que nós possamos prestar bastante atenção, então, no tema que o nosso irmão Getúlio vai fazer por nós. Senhor Getúlio, por favor. Boa noite, meus amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em todos os corações aqui presentes. Esse tema é um tema muito importante, porque nós cometemos um equívoco danado. Nós criamos uma situação tão complicada para nós mesmos por não entender o nosso mundo afetivo. Muitas vezes nós não entendemos realmente como se comportar diante de nós mesmos. A primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 11, diz o seguinte: se Deus assim nos amou, devemos amar uns aos outros. O problema do amor é que nós não dominamos, propriamente dito, este sentimento tão nobre, tão sublimado. Por não dominar, nós criamos o inverso. Nós levamos ao extremo. Em outras palavras, nós violentamos o amor. Quando nós amamos, nós queremos ser amados. E não é bem assim. Puxa, não é desta forma. O fato de nós amarmos, maravilhoso. Mas forçar aquele que está próximo de nós a nos amar também, não é desta forma. Aqueles que são pais, que são mães, vão entender com muita facilidade o que nós estamos aqui tentando passar. Porque os nossos rebentos, os nossos filhos, muitas vezes fogem deste amor que nós doamos, que nós depositamos neles todos. Não é uma fuga no sentido pejorativo, não é isso. Mas é uma coisa natural, porque eles têm a personalidade deles. Eles têm a maneira de amar deles. No entanto, nós achamos que, pelo nosso amor que é depositado neles, eles devem nos amar também, com esta mesma intensidade. E aí nós criamos esta violência, que é um contrassenso total. Puxa, Deus nos ama como nós somos. Não importa que hoje estejamos lá na Cracolândia, estejamos numa penitenciária, cometendo 1000 atrocidades em Brasília, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Não importa, Deus continua nos amando. Não há violência neste amor. Deus nos ama como nós somos. Nós podemos ir um pouquinho mais além. Cada um de nós está num determinado degrau evolutivo. Cada um de nós se posiciona diante da vida maior num determinado estágio, num determinado degrau. No entanto, o amor, ele é sublime.
Todos nós sabemos, é pelo amor que nós apagamos a multidão de pecados que nós temos. A maioria de nós que entrou aqui no planeta na expiação e provas, por expiação e provas, nós devemos entender, resgatar os nossos erros de reencarnações passadas, as coisas que nós cometemos, as nossas violências, as nossas fugas, as nossas atrocidades. Então, na expiação e prova, nós pagamos, nós voltamos, reencarnamos novamente. E nos defrontamos com aqueles nossos irmãos que nós criamos essas situações de conflito. Não tem como fugir, é a lei. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que nós fizemos de errado lá atrás, volta-se para nós. Não dá para fugir. Não tem como fugir. E não tem imposição social, não existe isso. Nós nos defrontamos com a nossa realidade espiritual. Os nossos equívocos, as nossas falhas de reencarnações passadas são defrontadas de uma forma muito incisiva nesta nossa vida de relação. Em outras palavras, o obsessor volta com o obsidiado. Vem os dois juntos. Mas como vem os dois juntos? Porque quando estamos lá no plano espiritual, nós que cometemos algum erro no passado, sentimos na nossa pele uma dor horrível. Essas palavras são de Bezerra de Menezes. O livro é Estudos Filosóficos, no tomo terceiro, no terceiro volume. O capítulo é o 69, capítulo 69 e o 70. Ele diz o seguinte, que quando nós estamos lá no plano espiritual, todo o mal que nós fizemos volta-se para nós como dor. E a dor é tão incisiva, tão forte, tão violenta, que assemelha-se a um ferro em brasa, aquele ferro vermelho, aquele ferro do churrasco lá, bem vermelho, encostado na nossa pele. É uma dor insuportável. Por isso que nós imploramos para voltar, para ressarcir o mal que nós fizemos. E muitas vezes esse mal, ele só é consertado com essa convivência, com esse tete a tete, obsessor e obsidiado, um olhando para o outro. Ah, continua não entendendo? É o seguinte, é por isso que nós nos casamos, por isso que nós temos a nossa família, por isso que nós nos defrontamos uns com os outros. A maioria de nós entrou pela porta do resgate, entrou pela expiação e prova. Aquelas nossas fugas no passado, hoje nós temos que defrontar. Nós temos que, de alguma forma, mostrar a esse nosso próximo que nós melhoramos, que nós aprendemos, que nós ficamos um período, nós chamamos de erraticidade, mas nós ficamos num período aguardando a possibilidade de reencarnar, estudando, planejando, nos aprimorando dentro da lei. E a lei que nós estamos aqui nos referindo é a lei de Deus, que veio para nós através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estamos lá na erraticidade, nós aprendemos, puxa, mas por que eu falei desta forma? Eu não deveria ter feito desta maneira. Eu não deveria ter abandonado a minha esposa com 3 filhos, esperando um quarto, e ter me apaixonado pela secretária. Abandonei. Que maldade que eu fiz. Aí eu choro, eu me desespero lá no plano espiritual. Mas eu volto lá e vou me casar de novo com ela e vou ter uma vida maravilhosa. Vou suportar tudo e mais um pouquinho. Tudo e mais um pouco. Isso quando nós estamos lá na erraticidade. Mas quando nós adentramos aqui na matéria, nós nos esquecemos dessas nossas promessas, dessas nossas obrigações de cunho emocional, de cunho afetivo. Vou suportar tudo, até a sogra. Bem, a sogra é um capítulo à parte, né? A gente tem que deixar de lado porque sogra é sogra.
Aí voltamos, nasce todo mundo, vem morar em bairros próximos, estudamos na mesma escola, nos enamoramos de novo, aquela coisa toda que todo mundo conhece. Nos casamos novamente. A esposa, aquela que foi a original, a primeira esposa, nós enamoramos com ela de novo e nos casamos novamente. Adivinha quem vai ser a primeira filha? Ah, já percebi, é a amante, ela vem como primeira filha. E normalmente é um pau federal. Haja tratamento na casa espírita. Porque é um conflito, a mãe disputando com a filha, o marido, é umas coisas. Haja tratamento e tem que tomar muito passe, porque não houve perdão. Olha o evangelho de novo, a falta de perdão. Alguém não perdoou alguém nessa história toda. Aquela nossa primeira esposa, com 3 filhos, esperando o quarto, ela não perdoou, porque ela foi abandonada realmente. É uma violência enorme. É uma violência, é uma coisa muito triste. Se ela não tem uma bagagem evangélica, o que vai acontecer? Ela vai... Não tem jeito, ela não perdoa e fim de papo. Vai para o plano espiritual, sofre tudo que tem direito. Os mentores dão um jeitinho, volta todo mundo junto. Se casa novamente e vem com o agravante. Agora vem a filha como agravante, que era a amante. As casas espíritas enfrentam isso com muita naturalidade. Haja passe, haja acerto, evangelho no lar, para equalizar, para aprender a perdoar. Porque nós temos obrigação de perdoar. O Pedro, o nosso querido Pedro, apóstolo, pescador, um homem grande, bruto, forte, gostava de um vinhozinho. Afinal de contas, não é porque ele era apóstolo que ele ia deixar de tomar um vinhozinho. Ele tomava um vinhozinho, às vezes até demais, mas ele tomava um vinhozinho. Aí o Pedro vai a Jesus e pergunta: mestre, quantas vezes eu necessito perdoar o meu irmão? Jesus, sem dúvida nenhuma, responde a ele: 70 vezes, 7 vezes, se possível, por dia. Em outras palavras, nós devemos perdoar incondicionalmente. Perdoar tudo, absolutamente tudo. Porque se nós não perdoarmos, essa falta de perdão, ela transcende o túmulo e vai nos levar a situações de extremo conflito. Porque nós não temos ainda bagagem para entender esses mecanismos do amor. Essas fugas, estas falhas, estas faltas essas faltas que um comete contra o outro, acaba gerando violência. Puxa, abandonar uma esposa com 3 filhos, esperando o quarto, não é uma violência enorme? Existem outras fugas, filhos que caem nas drogas, caem no sexo desequilibrado, coisinhas dessa natureza. Tudo isso em função de se sentir não amado. As consequências são extremas. As consequências são extremas. No mundo afetivo, nós criamos conflito. Criamos conflito com nós mesmos. Aí vem a coitada da sogra na história. A sogra não tem nada a ver com isso. Ela é sogra. O que a sogra tem a ver com os nossos conflitos conjugais? Tem tudo a ver. Porque a sogra, normalmente, ela vem com aquela linguinha premiada. Sabe aquela língua premiada? Aquela linguinha vermelha em V, que dá uma balançadinha? E 2 presinhas que soltam um líquidozinho. Essa é a nossa sogra. É a sogra que nós merecemos. Por quê? Porque nós falhamos. E elas têm esse poder de enxergar onde nós não enxergamos. E elas pegam pesado, elas não dão mole para ninguém, porque não tem necessidade. Elas sabem a receita todinha. E como sabem? Aí nós tentamos, né? Puxa, a gente vai lá, compra um bombonzinho. Começa pelo bombom. Não dê bombom. Terceira linha para sua sogra. Sogra adora Chanel número 5. Não dê Chanel fajuto.
dê o Chanel que ela gosta. Adoram seda. Sogra é uma maravilha. Trate a sogra bem. Se tu conseguir tratar sua sogra bem, esse conflito todo começa a ser acertado, começa a diminuir. Porque é uma montanha. Nós estamos movendo uma montanha de atrocidades de cima de nós mesmos. Então trate bem a sogra, é regra básica. Quer viver feliz, trate bem sua sogra. Olha, nós estamos falando em sogra, mas subentende-se sogro, cunhado, genro, nora, que fazem parte da nossa família, que são agregados a nós. E muitas vezes nós não entendemos. Fazem parte mesmo. Lá atrás, muitas vezes, foram nossos pais, foram nossos avós, foram nossos tios. Olha, a família espiritual, ela é enorme. Não pense que se resume na matéria, hoje. Muito pelo contrário, a nossa verdadeira família espiritual é maior do que a população de São Paulo. É uma coisa absurda, é gente à beça. Hoje nós não achamos, mas, poxa, eu mereço essa. Claro que merece. Lá atrás tu fez pior com ela. Por isso que nós recebemos de volta tudo aquilo que nós fazemos com o nosso próximo. Estão entendendo por que ter uma sogra com essa linguinha vermelha é um privilégio? Trate bem ela por conserta a metade dos teus erros. Voltando aos conflitos, os conflitos afetivos, que muitas vezes nós nos complicamos. Esse negócio de amar e desejar ser amado não existe, isso está errado. Até porque cada um está no seu degrau evolutivo. O homem, ele tem uma característica própria, o amor dele é totalmente diferente do amor da mulher. A mulher ama com muita intensidade, ela se doa realmente por filho, para o marido. É uma coisa muito mais intensa. O homem não, ele já é meio retraído. Ele ama também, é claro que ele ama, mas ama de uma outra forma. Não tem essa intensidade toda. Às vezes a gente esquece de abrir a porta para a nossa esposa entrar no carro, ela já fica com aquela beiço, já vira, já fica toda triste. Esqueceu de comprar flores no nosso aniversário de casamento. Flores no aniversário de casamento é coisa séria, não se esqueçam. Sempre convide, leve num restaurante que ela goste. Faça-o, agrade, porque a vida não é como a gente deseja, não é como a gente quer, é como tem que ser. Mas se for possível perfumar, agradar, faça, vale a pena. Essa multidão de pecados, ela só vai ser atenuada através do amor. E amar não faz mal a ninguém. O que não pode é violentar. O que não pode é achar que, porque eu amo, tem que me amar com a mesma intensidade. Olha, a natureza, ela é sábia. Ela é sábia. Não dá para comparar uma rosa com a margarida. E as duas são flores. Não dá para comparar o gerânio com a hortênsia. Não tem. São próximos, mas são diferentes. O cravo com a violeta. São flores, mas são diferentes. As frutas, a mesma coisa. Dá para comparar laranja com pera? São diferentes, totalmente, mas são frutas. Nós também, nós somos diferentes. Mas nós amamos, é claro que nós amamos. Nós temos a nossa utilidade. Agora, exigir que amemos-nos com essa intensidade que nós queremos, não é bem assim. Não é possível. Observem, até na religião, nós somos espíritas, graças a Deus, já chegamos ao futuro das religiões, nós já estamos no futuro. E quem falou essa frase foi Divaldo Franco. Divaldo, ele foi com muita propriedade, ele fala o seguinte, que o futuro das religiões é o espiritismo. Ponto. E é verdade, porque não é fácil, ser espírita é complicadíssimo. Nós precisamos estudar muito, mas estudar sem terceiras intenções. O Evangelho de Jesus parece pequenininho, parece, mas é enorme, é enorme.
A nossa história de vida está aqui, com detalhes. Fuja do Evangelho para ver onde nós caímos. Olha, amor. Que confronto é esse? Como é que nós amamos e nos violentamos ao mesmo tempo? Como é possível isso? E Emmanuel traz essa lição desta forma para nós. Nós acabamos nos desequilibrando. A mulher que se sente traída, nossa, ela cria uma situação complicadíssima. Mas complicadíssima mesmo. Porque ela quer de qualquer maneira se vingar do traidor. E adivinha o que ela faz? E o conflito que ela acaba criando para ela mesma, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então não tem jeito, é melhor perdoar. Caímos em Pedro novamente. Perdoa e deixa quieto, para não complicar. Porque além de complicarmos a vida do que está próximo de nós, nós nos complicamos também. Porque nós faltamos. Ah, mas quem mandou ele faltar primeiro? Não importa. Deus nos ama da mesma maneira. Olha, nesse capítulo 4, na primeira epístola de João, no capítulo 4, nos versículos de 7 a 11, é praticamente uma apologia ao amor, que vale a pena estudarmos, porque se nós não entendermos que é amando que nós perdoamos, que nós saímos dessa multidão de pecados, se nós não entendermos isso, nós vamos continuar pecando, nós vamos continuar errando, em cima dos erros que, entre aspas, nós achamos que é dos outros. E não é dos outros, é nosso. O amor, ele é sublimado. Aquele que ama está provando que é filho de Deus. Provando, através do amor. A maior prova da nossa paternidade é o amor. E olha, esse nosso amor é... Jesus estava lá, no madeiro infame, na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos. Jesus, naquela dor extrema, cheio de parafuso na mão, nos pés, sofrendo barbaridade, ele pede ao Pai que perdoe a nossa humanidade, porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Em termos afetivos, é a mesma coisa, nós não sabemos. Ah, mas eu amo. Ah, tá, tudo bem, você tem todo o direito de amar, mas não exija do teu próximo que ame com a mesma intensidade. Nós não podemos fazer isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos violentando. Nós estamos criando uma violência contra esse nosso próximo. Ah, mas ele me ama pela metade. Bem, mas continue amando ele por inteiro. Não importa que seja a metade. Agora, não vá fugir desse amor. Fugiu, complica. Caímos na semeadura. Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por isso esse ciclo vicioso de reencarnações com resgates. Erramos, caímos no adultério, caímos na maledicência, caímos na fuga, nos delitos todos, em função de não entender que cada um está num degrau evolutivo. Se nós amamos, vamos amar como nós podemos, como o Pai nos ama. E aquele que está recebendo o nosso amor, sejamos, de alguma forma, muito tolerantes para com esses nossos próximos. Não vamos exigir deles o que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Ninguém está no mesmo degrau evolutivo. A ponto de nós nos complicarmos, muitas vezes perder a nossa encarnação por uma besteira, por uma coisa simples, por uma coisa... Puxa, amar é tão bom, conviver em família, é uma coisa tão maravilhosa, tão proveitosa para nós todos. De repente se sentir abandonado, se sentir frustrado, porque o amor está em desequilíbrio. Não é que está em desequilíbrio, é que o degrau evolutivo é diferente. Nós não somos iguais, não existe. Esse negócio de alma gêmea, ó, é furado, isso não tem nada a ver. Até porque não existe, nós somos espíritos em profunda evolução, profunda. Nós estamos saindo da expiação e provas e entrando na regeneração.
Mudou tudo, tudo. Apaga tudo e começa de novo. O padrão vibratório do planeta é outro. Agora não dá para esconder mais nada. Está tudo aí às vistas. Ah, mas o que os olhos não veem, o coração não sente. Não sente uma... É claro que sente. E como sente? Hoje nós saímos do corpo, a hora que nós dormimos, nós vamos lá espionar o nosso parceiro, a nossa parceira, e fazemos isso sistematicamente. Nós sabemos tudo, tudo, absolutamente tudo. Nós vigiamos, em vez de estudar, nós vamos ficar vigiando a nossa esposa, ficar vigiando o nosso marido, ficar vigiando as maldades. Olha, coitada da sogra, a sogra é um amor, a gente tem que perdoar a sogra sempre. A sogra é a bênção das nossas vidas, principalmente se ela for privilegiada. Se ela tiver essa linguinha em V, essa é a sogra que nós merecemos. E trate bem ela, porque ela é poderosa mesmo. É a sogra, é a nossa sogra querida. Estão entendendo o que o conflito do sentimento faz conosco? Mais 5? Que maravilha! Nossa, é raro isso aqui nesta casa. Mas, voltando ao nosso enfoque predileto, que é o conflito afetivo, muito cuidado mesmo. Não fique cobrando o que nós não podemos cobrar. Não exija do próximo aquilo que nós não temos condições de exigir. O fato de darmos não significa que nós vamos receber com a mesma intensidade. Deu amor? Ótimo, está fazendo a sua parte, está apagando aquela multidão de pecados que nós tínhamos lá atrás. Feliz daquele que apagar de verdade e poder continuar na regeneração aqui no planeta. O planeta vai ser uma coisa fantástica, vai ser, a partir de 2019, vai acontecer coisas que nós nem imaginamos, mas para o nosso deleite, para a nossa melhora. A civilização vai ser outra, a inteligência vai ser outra, os caminhos vão ser outra, a maneira de amar vai ser outra. Muda tudo, absolutamente tudo. Então vamos permanecer por aqui, não vamos exigir muito, vamos perdoar mais, ajudar mais, não virar as costas para os nossos entes queridos. Vamos fazer o possível para entendê-los. Nós vivenciamos uma passagem muito interessante. Nós, dentro da doutrina, nós fazemos evangelho no lar. E muitas vezes aqueles que estão próximos de nós não querem fazer. Eles não querem. Eles acham que não tem sentido sentar na mesa e estudar o evangelho. Que é um absurdo, é claro que é um absurdo, mas é o estágio evolutivo deles. Por causa disso nós vamos nos violentar, nós vamos ficar chateados. Às vezes nos expulsam da sala, não querem que façamos o evangelho no lar na sala. Aí temos que fazer na cozinha, no quarto, às vezes no banheiro. Tem algumas famílias que o irmãozinho que faz parte da doutrina, ele tem que fazer o evangelho no banheiro, não tem lugar para ele fazer, não tem outro lugar. Mas nem por isso ele vai deixar de fazer. E nem por isso ele vai ficar chateado com aqueles entes queridos dele, que fazem parte da sua família, que fazem parte do seu resgate. Já imaginaram que coisa esquisita fazer evangelho no banheiro? Mas tem que fazer. Se não há possibilidade de sentarmos na mesa e estudarmos o evangelho junto nesta encarnação, não se preocupe, na outra não tem problema, vão sentar, vão estudar, porque vão enxergar de uma outra maneira. Então essa violência é inútil. O amor, ele é amor, não é violência. Nós condenamos a violência. Olha o que está acontecendo aí com os irmãozinhos que se alcoolizam e vão dirigir os veículos, acabam criando conflitos, matando pessoas, fazendo um monte de atrocidades em função de álcool, de drogas, da mistura dos dois, dirigindo. Adianta alguma coisa? Está simplesmente se comprometendo ao extremo. Nas outras reencarnações virão com todos esses
com todas essas tentações novamente. E o que é pior, expiação, provas, não é mais aqui. O nosso querido Chico, ele fala que é no planeta Exxon, que nós nem sabemos onde fica, qual galáxia que é, mas é para lá que nós vamos. Quem não passou para a regeneração vai para esses lugares, vai resgatar lá. Já pensou ter que voltar num corpo cheio de pelo, meio curvado, semi-canibal, meio gorila? É meio chocante, né? Então, não é melhor perdoar, não é melhor tolerar, não é melhor ajudar os que estão próximos de nós e concluir essa passagem de uma forma digna, amando, como Deus nos ama? É muito melhor, é muito mais proveitoso, é muito mais útil. Posso? Por favor. Olha, esses temas assim, um pouquinho mais filosóficos, normalmente criam umas certas perguntas na nossa mente. Por favor, façam, aproveitem. Uma pergunta, alguma colocação? Boa noite, Gerson. Sem dúvida, esse campo afetivo tem muitas peculiaridades, muita variável, né? É difícil de avaliar. Mas nessa situação, nesse exemplo que você citou aí, de largar a mulher com 3 filhos, etc., né? Ou até de quem ama e larga uma outra pessoa, porque quem está amando, quem tem aquele amor intenso e não é correspondido, ele tem a opção de pegar aquele amor dele, tocar a vida dele e, né, ele vai arcar com a situação, ele, né? E o contrário, como é que funciona, né? Por exemplo, a outra pessoa é amada, mas só que você não pode pegar aquela situação e ir embora porque pode arcar um prejuízo maior para outra pessoa, você pode causar um dano, pode você criar uma outra dívida. E a gente falou, uma outra situação que eu queria comentar também é a seguinte, essa cena que você colocou assim como os pecados no plano espiritual vão vir como ferro em chama e tal, isso tem uma cara de inferno católico, né, apostólico romano. Ao contrário, isso é real. Parece que... Você assistiu o Nosso Lar? Assisti. Você acha aquilo católico? Não, mas eu não vi nada assim com essa intensidade? Com essa coisa da dor. Eu não sei se, comparando com uma dor da consciência, se a própria consciência não te traz uma outra situação, talvez até pior do que... Mas ferro em brasa, me parece uma coisa meio... Não tanto quanto as palavras pecado, né? Porque, enquanto espírita, a coisa não é pecado, é uma dívida, é uma coisa que você vai ter que resgatar lá na frente, né? Nós concordamos, é isso mesmo. A conotação não é nossa, quem faz é Dr. Bezerra de Menezes. Por isso que nós citamos, Estudos Filosóficos, são 3 volumes. Estes estudos. Não é metáfora, é real. Porque é dor mesmo, nós sentimos, porque nós chegamos do outro lado, nós sentimos envergonhados. Você já imaginou o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda? Meu filho, mas o que você está fazendo aqui agora? Com 57 anos de idade, era para você voltar com 90, você está voltando com 57. Olha o que você fez. Olha do que você morreu de ciúmes. É brincadeira, morrer de ciúmes? Merece ir para onde um cara que morre de ciúmes? Em sã consciência. Na atualidade em que nós estamos vivendo. Só isso. Mas morrer de ciúmes? Que absurdo. Não, morrer de ciúmes, não é morrer. Morrer de ciúmes é ficar vigiando, é ali. A mulher vira as costas, a pessoa está ali com binóculo. Isso não existe. Que amor é esse? Isso é violência, é doença. Existe gente que faz isso, é uma violência ao extremo. Olha, no filme Nosso Lar, o nosso querido André Luiz, aquele câncer aberto, aquelas poças de água pútrida, aquilo, olha, foi atenuado, porque é muito pior. Os médiuns que já se aproximaram desses locais sabem o que nós estamos tentando passar aos senhores.
Não dá, nós não temos condições de encarnado de chegar próximo, porque a vibração é tão forte, é tão complicada, a dor, a violência é tão grande, que nós, chegando próximo, nós voltamos com sudorese, o corpo transpira ao extremo, o coração, a taquicardia vai ao extremo, muito próximo do nosso desencarne. É para entender o que o Dr. Bezerra estava tentando nos passar. Por isso que é bom dar uma lidinha nessas obras. Estudos filosóficos. Pega o tomo terceiro, o terceiro livro. Os versículos, os capítulos lá, é o 69 e o 70. Que ele usa essa expressão ferro em brasa. Porque é uma dor muito intensa. É uma dor extrema. O Chico tinha uma outra colocação muito interessante. Certa vez ele fez uma visita aqui no Carandiru, e um daqueles irmãozinhos que estavam ali perguntou a ele: Chico, me perdoa. Aí o Chico: mas te perdoar por quê? Quem sou eu para te perdoar? Aí ele explica para o Chico: olha, eu matei 6 pessoas. Aí o Chico, com aquela meiguice dele, aí ele vira para esse irmãozinho e diz para ele o seguinte: olha, você não se preocupe não, que na próxima encarnação você vai ter os 6 como filhos. Está entendendo? Ou não entendeu? Você talvez não conheça, mas nós que militamos dentro da seara espírita, nós fazemos muito trabalho em favelas, em locais tipo Cracolândia, lugares assim, locais de muito sofrimento. Aí nós entendemos o que o Chico respondeu para esse nosso irmão. Porque não existe perdão, não tem como. Você quer é um resgate. Você quer violência maior do que você amar seu filho ao extremo e de repente ele se descamba para as drogas? E você não ama? Nós amamos. Mas é essa troca, esse resgate que muitas vezes nós não entendemos. Puxa, mas por que está acontecendo isso? Eu amo tanto essa minha esposa, como é que ela vai me abandonar? Eu amo tanto esse meu marido, como é que ele foi arrumar a secretária? E pior de tudo, é bem mais feia do que eu. Normalmente tem esse pensamento. Porque nós somos assim. Mas é isso. O problema é que tem que resgatar, não tem como não resgatar. Temos que resgatar. Indiferente de querermos ou não. Nós temos que resgatar. Olha, tem uma passagem aqui muito interessante. Aquele nosso querido vice-presidente do Lula, que fez 19 operações de câncer. Aí certa vez, assim, veio na nossa mente: olha, nunca dê chumbinho para o cachorro dos outros, porque aquilo estoura o intestino, estoura o gástrico do animal. O animal sofre demais. Chumbinho, aquele veneno terrível. Nem para rato nós devemos dar. Porque quando nós fazemos isso, é uma violência tão grande contra o animal que não tem jeito. Nós vamos sentir na pele aquilo que nós fizemos com o bichinho. Está entendendo? E era vice-presidente. E aí? Por favor. Muitas vezes, quando você ouve algumas pessoas que fizeram algumas coisas e se arrependeram, que ela fala assim: meu Deus, eu me sinto assim, queimar de arrependimento. E quando você está num plano em que não tem máscaras, não tem capas, isso acaba se tornando como se fosse uma realidade. A pessoa não só se sente queimando, mas porque ela mesma está se auto-impingindo essa dor pelo arrependimento, né, que ela sentiu. Então pode acontecer, às vezes, você vê naquelas transformações em que a pessoa fala assim: eu fui um cachorro. Às vezes as pessoas olham para ela e a veem com uma aparência de um cachorro mesmo, né? Você vai fazer o curso, você vai estudar, você vai entender melhor isso, não é? Tem uns que se parecem com macaco. E olha, o macaco é danado. O macaco é danado. Mas danado mesmo. Faz arte, muita arte. Os espíritos superiores dizem que a maior dor é a dor moral. Tudo isso que ele está falando é comparativo, porque realmente a dor é moral. Não é só esse problema. Entendeu? Esse inferno,
esse inferno, esse umbral é proporcional à nossa situação, aquilo que nós fazemos mesmo, né? Tem coisas terríveis, a licantropia, essa transformação, porque o nosso corpo espiritual, ele é maleável. Ele é maleável. Então nós mexemos e também somos influenciados por inteligências superiores. Então tem que estudar muito profundamente, né? Claro, nós não vamos nos assustar, porque a maioria das famílias, das pessoas, todos nós temos nossos defeitos. Mas não vamos chegar... O doutor André Luiz teve um processozinho rápido, que ele viveu uma aninhos social. E depois aninhos. Né, não foi nada. 8 aninhos no umbral não é nada. Mas ele foi um grande homem. Então ele já superou tudo isso. Né? Já superou tudo isso. Ele foi um grande sanitarista, o Carlos Chagas. É um homem que nós devemos muito para ele. Né? Toda uma grande parte da humanidade dessa época deve muito para ele. Então aquilo já passou. Porque ele não tinha uma ligação espiritual. Quando ele fez a ligação espiritual, que ele caiu em si. Caiu na real? E lembrou de Deus, na hora o Clarencio estava ali do lado dele. Tirou ele dali. Ele não viu o Clarencio. Ele viu, porque ele entrou na faixa vibratória, pronto, saiu. Ele sofreu, então, a dor moral que é dura. Então, todo aquele sofrimento dele era moral, né? E daí a gente vê proporcionalmente o que acontece. Então as pessoas falam, será que a situação é toda assim? Não, pelo amor de Deus. É um pouquinho pior. Positivismo aqui. É um querendo dizer pior. Que as pessoas vão estar sujeitas. Não, o mundo é bonito, nós temos relacionamento espiritual muito bom, nós temos nossos ascendentes, temos amigos espirituais, nós estamos sendo orientados. Agora, tem uma boa parcela da população que é ignorante, mas elas também vão chegar, vão aprender. Como ele falou, são muitos os degraus, mas nós estamos no mesmo planeta, né? Então, se nós estamos no mesmo planeta de provas e expiações, ninguém é melhor do que ninguém, a não ser os missionários, os espíritos que são abnegados, que vêm aqui para nos auxiliar, nos levantar, né? Porque senão nós estaríamos perdidos, seríamos uma nave à deriva, sem rumo, se não tivéssemos ajuda espiritual. E Jesus está por trás disso, não sabemos. Um dos apóstolos da não violência foi o Gandhi. Outro apóstolo da não violência, o Chico Xavier. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Olha, dá para contar nos dedos, hein? Cuidado, nos dedos mesmo, são pouquíssimos. Nós temos a nossa... Tá. Então, assim, nós mudando um pouco o assunto, o Clóvis Nunes, ele fala numa das palestras dele que o seguinte, que a religião do futuro, na verdade, pode não ser nem ser uma religião, pode ser simplesmente um entendimento, uma inteligência das leis divinas, né, das leis naturais, pode ser uma fraternidade, e se caso for uma religião, não necessariamente pode ter o nome de espiritismo, né, mas que ele diz que vai ser uma fraternidade, uma situação igualitária aí para todos, né, não necessariamente uma religião, mas um entendimento. Olha, nós aceitamos, mas nós ficamos com a opinião do nosso querido Divaldo Franco, que o futuro das religiões é o espiritismo. Até porque nós somos espíritos eternos. Não existe morte, o que existe é sempre vida. Existe N parentes nossos, N vós, N pais, N mães, tentando nos alertar de determinada situação. Nós é que travamos o nosso ouvido espiritual. O Chico ele é muito claro, ele fala que a partir de 2019 essa comunicação vai ser muito mais intensa, muito mais incisiva. Os nossos parentes desencarnados vão de fato conversar conosco. Então é por isso que o futuro das religiões está na espiritualidade, não está nessa coisa piegas Para resumir, nós estudamos o livro dos Espíritos. E todo mundo, toda a humanidade é espírito. Nós somos espíritos. Estamos num mundo de forma, então nós precisamos do corpo espírito material. Mas somos todos espíritos. Então o futuro é o espírito. Olha, quem abre... Nesse sentido, não que nós vamos querer ter para nós não, nada disso. O espiritismo, os nossos mentores não nos passam isso. Jesus é que abre a porta tudo igual. Espiritual para nós todos. É Ele que, através do seu Evangelho, que nos traz essa bênção da vida aqui nessa escola de luz. É uma bênção, é um privilégio. Graças a Deus. Não vai embora até meia-noite. Nós estamos agora com o nosso horário, procurando fazer dentro do horário das 8 horas, para ficar junto
com toda a casa espírita, né? Às 8 horas. Então o pessoal, como está acostumado a trabalhar depois das 8h15, então sempre se atrapalha um pouquinho com o horário, né? Mas tudo bem, nós temos muito que aprender, né? Então cada situação, cada noite nós temos um tema para ser debatido. Por isso que nós fazemos umas perguntas para chegarmos a uma conclusão, né? Nós sabemos que o companheiro que vem aqui, ele quer passar o melhor, né? É claro, como falava o próprio Kardec, nós temos que passar pelo crivo da razão, tudo aquilo que nós recebemos, está certo? Às vezes nós estamos entusiasmados, passamos alguma coisa e às vezes até extrapolamos um pouco. Então temos que abaixar um pouquinho, porque nós estamos aqui para passar positivismo, né? E saber que Deus é bom, é justo, esse mundo é lindo, apesar de todas as dificuldades que nós temos dentro desse mundo, nós não estamos abandonados. E esses irmãos nossos que são ignorantes hoje, que cometem todas essas bobagens que nós vemos por aí, eles também vão chegar a ser anjos. Quer dizer, o que nós queremos mais? Então, os anjos não partiram, de repente, se transformaram em anjos, né? Eles caminharam todos os degraus, né? Passaram pelos 4 reinos da natureza como nós passamos e fizeram todo esse percurso, bilhões de anos, não sei, chegaram numa esfera superior, crística, na esfera iluminada, o puro espírito, né? Como nós sabemos. Isso tudo ninguém vai superar, só vai continuar fazendo a mesma trajetória. A justiça de Deus está no mundo, o universo sempre em expansão, né? As galáxias se expandindo, planetas, mas planetas, quem somos nós? Nós somos um planetinha maravilhoso dentro desse cosmos, né? Mas Deus está conosco. Então nós somos agradecidos a Deus e vamos fazer então nossas vibrações, vamos mentalizar essa humanidade da qual nós fazemos parte, dos nossos irmãos queridos que estão todos aí com suas dificuldades, como nós temos, uns mais inteligentes, mais sábios, outros não muito. Por isso que existe a lei da fraternidade e do amor, para que nós possamos dar um pouquinho de nós a favor daquele que tem menos, o rico ajudar o pobre. Esse é o Evangelho do Cristo, né? Perdoar para ser perdoado, amar para ser amado, né? Tudo isso nós sabemos, Jesus nos passou, a indulgência, o perdão tão necessário para que as pessoas possam se entender, evitar a violência, as agressões. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos da humanidade, pedir a Deus que envolva os nossos dirigentes nesse nosso planeta, principalmente esses países ainda que nós vemos tanto conflito, tanto a problemática do desentendimento, da desarmonia, porque nós sabemos que através dos séculos essas criaturas ainda estão procurando se acertar. E o mundo está aí para isso, eles vão e voltam como todos nós, eles vão ter que procurar um dia se acertar, né? Nós sabemos, na Ásia, no Oriente, está existindo esse problema que parece que se perpetuando, mas vai chegar ao final, né? Nós temos com a eternidade para resolver toda a problemática do acerto, do ajuste do homem. Então o próprio homem vai encontrar o seu caminho, porque Deus, como diz Kardec, perguntou onde está Deus, os espíritos superiores disseram, está na consciência do homem. Deus estando conosco, um dia nós vamos receber toda a sua influência, né? Então nós vamos pedir a Deus que abençoe todos esses nossos irmãozinhos, que abençoe os nossos dirigentes, nossos homens públicos, colocando bastante juízo, né? Pedindo a Deus que eles acordem para a realidade, para saber que o depósito que receberam de Deus, eles vão ter que prestar conta, não vão ser depositário infiel, né? É o que está acontecendo, o que nós estamos acompanhando na mídia, as atitudes muito cristãs, e tanta gente, mas nós estamos aí, não podemos julgar, talvez nós na mesma situação, quem sabe se cometêssemos os mesmos desenganos, vamos perdoar, né? Vamos pedir a Deus que ilumine seus corações. Durante o sono físico, o espírito parcialmente se desliga do mundo, ele pode estar recebendo muita influência, muita orientação. É que nós pedimos a Deus para todas essas pessoas que detêm tanto poder, que detêm tantas riquezas e não sabem fazer aplicação e administração correta, justa. Então nós vamos pedindo a Deus. Vamos entrando nos hospitais com Jesus, esses jovens de branco que estão nos acompanhando, e lembrando a cada irmãozinho nosso, nos projetos de Deus, esses irmãozinhos que estão na UTI tentando se recuperar. Vamos pedir a Deus que os abençoe, que fortaleça o seu corpo físico, o seu espírito, e que eles consigam sair para o trabalho, para a renovação. Vamos vibrando também pela nossa juventude, pedindo a Deus que os tire do caminho do vício, das drogas, dessa dependência terrível que está assolando o mundo, trazendo tanto prejuízo para a nossa humanidade.
Vamos vibrando pelos nossos irmãozinhos que estão nas ruas, aquelas criaturas que ainda não têm o celular, aquelas criaturas desajustadas, que estão precisando do nosso amor, do nosso carinho, das nossas vibrações fraternas e das atitudes também humanas, cristãs, né? Todos nós que pudermos fazer alguma coisa por alguém, sempre que a oportunidade surja, vamos fazer. Vamos vibrar nesse momento por todos eles, pedindo que encontrem também muita luz no caminho e ajuda que estão precisando. Vamos pedindo a Deus que abençoe todos os trabalhadores, pequenos, grandes, aqueles que estão no anonimato, cada um fazendo a sua parte, junto com Francisco de Assis, a humildade desse Espírito bondoso que esteve no mundo e continua trabalhando por toda a humanidade. E tantos outros pares como ele, criaturas bondosas, iluminadas, que estão também trabalhando, amando, ajudando, fazendo tudo de bom. E nós sabemos que esses espíritos bondosos é que fazem a harmonia e o equilíbrio nesse nosso mundo. Agradecemos a Deus, agradecemos Jesus que comanda toda essa rede de amigos espirituais em toda a parte do mundo e que nós possamos ter uma semana de muita paz, de meditação, de reflexão, oportunidade de estudar e aprender, trabalhar, conquistar o nosso espaço. Nós não esquecemos que nós somos espíritos imortais e vamos estar em outra oportunidade, em outras paragens, vamos ter o nosso aprendizado sempre com Jesus. Vamos pedir permissão ao nosso dirigente espiritual para terminar nosso trabalho até essa parte. Nós vamos continuar então com o nosso padrão vibratório, mantendo o equilíbrio e a harmonia, para recebermos então o nosso tratamento espiritual. Muita paz a todos.